Então, a palavra que eu queria compartilhar com os irmãos nessa manhã é discernindo os tempos. Acho que nós estamos vivendo tempos difíceis, complicados, que talvez nesta geração a gente ainda não tinha vivido. Eu imagino que outras gerações tiveram tempos talvez até mais difíceis do que o nosso, né? No tempo de Nero, mesmo no tempo de Jesus, mas nós talvez não tivéssemos ainda passado por algumas tribulações como temos passado. Mas eu penso que a gente, como igreja do Senhor, não pode andar no mesmo ritmo que o mundo, sem discernir os tempos. Nós somos a luz do mundo, né? O Senhor nos disse que nós temos que ser diferentes. Nós precisamos ter outra mentalidade, porque nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E isso precisa ser diferente. Eu, quando estou diante de uma situação, não sei vocês, mas eu, quando estou diante de uma situação que eu não sei lidar, eu fico assim, em espírito, falando: Senhor, me ajuda, o que eu faço? Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Senhor, me dá uma luz, me dá um discernimento, o que eu faço agora? Então, nós temos algo diferente do mundo. Nós temos a quem perguntar, nós temos com quem falar, nós temos em quem buscar uma resposta. O mundo não tem. O mundo lá fora está firmado, é triste falar isso, mas nas informações da televisão, nas informações do Datafolha, é inacreditável, mas eles estão firmados nessas informações, né? Mas nós precisamos saber que nós estamos firmados no Criador de todas as coisas, aquele que sabe todas as coisas. Vocês têm noção de quem é esse Deus? Vocês têm noção de quem é que habita em vocês? Talvez a gente se esquece disso, né? No meio de uma pandemia, talvez muitos cristãos se esqueceram de quem habitava em nós. Ficou como uma barata tonta, né? Igual aqueles que estão aí sem Jesus Cristo. Ficou como uma barata tonta. Eu fico pensando, mas o que acontece? O que está acontecendo? Esqueceram a quem perguntar, a quem buscar e aonde estão as respostas? Então, eu acho que nós precisamos despertar para o que está acontecendo. Nós não temos que seguir o mundo. Nós não temos que seguir os que estão no mundo. Nós não temos que seguir as informações do mundo. Nós temos que discernir o mundo. Isso que Jesus disse. Discernir o mundo. Ele disse: olha, Senhor, eu não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós estamos aqui, não tem como. Mas Jesus disse que pediu ao Pai para nos livrar do mal. Então, nós precisamos saber que nós estamos nesse mundo, estamos guardados do mal, estamos na mão dele. Mas, para isso, a gente precisa se atentar para o que está acontecendo. Então, nós vamos ler em Mateus, capítulo 13. Do 1 ao 9. Eu pedi para o irmão colocar no projetor, porque, como professor, eu gosto de colocar muitos versículos, porque eu gosto sempre de buscar na palavra de Deus respostas para aquilo que eu estou pensando, para não ficar como se fosse eu falando, né? Amém? Naquele mesmo dia, 13, Mateus capítulo 13, versículo de 1 ao 9. Depois nós vamos ler do 18 ao 23. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas. E dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso,
onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não sendo profunda a terra, saindo, porém, sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, vamos lá no versículo 18. Atentai vós, pois a parábola do semeador. Então, nós lemos a primeira parte, tá? Agora, Jesus está explicando o que ele falou. Atentai vós, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição, por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, ele costumava falar com os seus discípulos por parábolas. O que são parábolas? Parábolas são histórias, tá? Ele falava histórias. Ele queria explicar as coisas para os discípulos. Então, ele contava histórias, dando exemplos para que eles pudessem entender, tá? Ao invés de falar... ele falava de várias maneiras, né? Jesus era Jesus. Mas uma das maneiras que ele usava era parábolas. Ele usou muito essa maneira. Era a maneira que ele usava para poder contextualizar o que ele queria explicar. E aqui ele fala sobre a parábola do semeador. Então, aqui ele fala que existe 4 tipos de pessoas que ouvem a palavra. Então, a primeira pessoa é aquela que não frutifica. Está no versículo 4. Eu quero que vocês me acompanhem, porque fica mais fácil vocês entenderem. Está no versículo 4, que fala assim, ó, ao semear uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comeram. E ele explica no versículo 19, a todos que ouvem a palavra do reino, não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este que foi semeado à beira do caminho. Então, o que ele colocou? Ele colocou que aquela que foi semeada no beiro do caminho, veio a ave e comeu. Depois ele explicou que é aquela pessoa que ouviu a palavra de Deus, mas não compreendeu. E qualquer coisa, ela deixa para lá. A gente tem na nossa igreja sempre essa insistência de explicar a palavra, por isso tem até o seminário, né? Por esse motivo, porque a pessoa que não compreende a palavra, qualquer coisa, ela se desvia, vamos dizer assim, né? Ela se desvia. Por quê? Porque foi só emoção. Por isso que eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade com as coisas muito da carne. Por exemplo, dançar, pular, suar. Tá, aí você sai e vai embora. Não ficou nada no coração. Não ficou nada no coração. Foi legal? Foi legal. Você dançou, você suou, você cantou, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Mas não entrou na sua mente. Aquilo não houve um entendimento da palavra. Não vai frutificar. Isso foi Jesus que disse. Essa palavra caiu no beira do caminho. Fica ali, não tem frutificação. Qualquer probleminha que você enfrentar lá fora, você não tem nada dentro, nada na mente nem no coração. Ela vai ficar na beira do caminho. Essa é a primeira pessoa que ele fala. A segunda pessoa é aquele raso,
está no versículo 5 e 6. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra, porém o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou. E aí ele explica, no versículo 20 e 21, o que foi semeado em solo rochoso, esse é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então é aquele que ele até ouve a palavra, fica feliz de ouvir a palavra, mas quando vem um problema na sua casa, com seu filho, com o pastor da igreja, que houve um problema com o pastor, houve um problema com o irmão da igreja, aí ele já se escandaliza, e aquilo a palavra já está em solo rochoso, né, no coração endurecido, né? Não, eu não perdoo, eu não aceito isso, o pastor falou isso, para mim isso não serve mais, né? O irmão pecou, né? O irmão pecou, ele adulterou, né? Não, isso é inadmissível, né? Afinal de contas, eu sou um anjo, né? Eu não peco jamais, né? Então eu não posso perdoar. Então, vendo as perseguições, vendo a angústia, meu coração é muito duro, né? Então, eu rejeito esse evangelho, né? Então, é aquele coração duro, né? Aquele coração duro. Depois ele fala de uma boa terra. Ele fala de uma boa terra, que está no versículo 8. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. E ele compara no versículo 23, né? Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra, a compreende. Este frutifica, produz a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, é esse que Jesus está falando que nós deveríamos ser, né? Aquele que cai em boa terra, aquele que vai ter um solo, olha só, o solo, aquele que cai em, deixa eu ver, versículo 8, boa terra, dá frutos a 100, a 60 e a 30 por 1. Por isso que a necessidade tamanha de você dar frutos. Por quê? Quando você se dispõe a pregar o evangelho, você se alimenta da palavra. Ao mesmo tempo que você vai levar a palavra, é um tratamento com a sua vida. Porque toda vez que você precisa levar o evangelho, seja discipulando, seja ensinando na rua, seja falando para uma pessoa, você precisa primeiro, a palavra tem que ser verdadeira primeiro para você. É muito difícil, eu até compartilhei isso com meu marido ontem, é muito difícil você cobrar de uma pessoa aquilo que você não vive. Você não tem autoridade para falar. Né? Nós que temos filhos, a gente sabe muito bem como é difícil você falar para um filho, não faça isso, se você faz. A mesma coisa é com a palavra de Deus. Né? Como é que você vai falar para a pessoa assim, olha, busca isso em oração, se você nunca orou? Aquilo, gente, eu não sei vocês, mas assim, na hora que você fala de uma coisa que você não vive, na mesma hora o Espírito Santo fala assim para você, você não faz isso. Eu tenho vergonha quando eu falo uma coisa assim, que aquilo eu sei que eu não fiz, eu sei que eu não faço. É como se ele me desse um tapa na minha cara e falasse assim, você não faz isso. Só que a gente tem que ensinar o que é certo, independente de eu estar errado. É a mesma coisa você falar para o teu filho, não fume. Né? Vamos supor, mesmo que a pessoa que fumou, ela tem que dizer, olha, não fume, porque fumar faz mal para a saúde. Né? A gente sempre vai ensinar o certo. Mas é muito difícil você ensinar algo que você não vive.
E quando você vai discipular, quando você vai ensinar a palavra de Deus, Deus trabalha primeiro na sua vida. Por exemplo, pastor, o senhor que traz a palavra aqui. Quando o senhor vai vir pregar, o senhor vai ler a palavra e pregar. Quando você está preparando ali, Deus já vai falando com você. Deus vai te tratando naquela hora. Deus vai falando, está vendo isso? Está vendo aquela coisa? Está vendo aquilo lá? Está vendo aquela hora que você falou tal coisa? Está vendo aquele dia? Está vendo? Você vai sendo ali tratada, trabalhada na sua vida. Por isso, tão importante que você dê frutos. Por isso é tão importante que você faça discípulos. Por isso é tão importante que você pregue a palavra no seu trabalho, na sua casa, no seu vizinho. Às vezes as pessoas falam assim, eu não prego, eu não fui chamado para isso. Ninguém foi chamado, foi ordenado. Ninguém foi chamado, foi ordenado. Vá e pregue. É isso, é uma ordem. Entendeu? Você não precisa vir aqui no púlpito. Eu mesmo poucas vezes vou no púlpito. Raríssimas vezes. Quando alguém me convida, eu vou, porque eu acho que eu não tenho direito de dizer não para um chamado de Deus. Mas pouquíssimas vezes vocês vão me ver no púlpito. Mas eu ensino na minha escola, eu ensino na igreja, eu ensino na sala de aula, eu ensino nas casas, eu ensino na rua, eu ensino no trânsito. Não quer dizer que você precisa ensinar só no púlpito. Nem todos vão ser pastores. Mas você tem 1001 maneiras de ensinar. Aí Jesus falou bem claro aqui, olha, outra caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por 1. E ele explica no versículo 23, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e compreende. Quem compreendeu quem compreendeu que é um trapo de imundícia, quem compreendeu que é um pecador, quem compreendeu que não tem direito a nada, que não é merecedor de nada, e que Jesus Cristo santo, perfeito, morreu no meu lugar, mesmo eu sendo imunda, suja, pecadora, e me deu o direito de estar com Deus eternamente. Quem compreendeu isso, é o que está dizendo aí, ó. Mas o que foi semeado em boa terra, ouve a palavra e compreende, este frutifica. Amém? Este frutifica. Eu já compreendi, este frutifica. E produz a 100, a 60 e a 30 por 1. A nossa vida não pode ser só comer, beber e pagar conta. Não é possível. Não é possível que seja só isso. Trabalhar, comer, beber e pagar conta. Trabalhar, comer, beber e pagar conta. Trabalhar. Tem hora que eu paro para pensar, eu fico, gente, mas como é boba. Deus me perdoe. A vida, né? Pensa bem, você trabalha 10 horas por dia, 12, sei lá, tem gente que trabalha até mais. O dia inteirinho você trabalha. Aí você ganha o seu salário. Aí você paga a água, a luz, telefone, comida, aluguel, prestação da casa. Aí você come. Aí você começa de novo. Água, luz, telefone, aluguel, prestação da casa. Aí você come. Aí você come. Não tem, é só isso. Já percebeu o que é a vida? Aí, de vez em quando, você dá uma passeada no shopping, come um McDonald's, e acha o máximo, e posta no store, o máximo, e acha que isso é viver. Tem que ter um sentido maior, né? Tem que ter um sentido maior. Aí o Senhor te abençoa, o Senhor te prospera. Aí você gasta o seu dinheiro com o quê? O Senhor falou o quê? Se você já entendeu, você tem que frutificar. O que é frutificar para Jesus? O que é frutificar para Jesus? Fazer as coisas do reino dele. Se não for do reino dele, não é frutificar. Aí você usa o seu dinheiro para quê? Se não for para o reino dele. Então veja que você precisa entender o que ele está dizendo, senão você vai ficar perdendo o seu tempo. E o que isso tem a ver com o que nós estamos vivendo aqui? Tudo a ver com o que nós estamos vivendo aqui. Porque se eu não entendi isso, eu vou ficar
presa nesse mundo. Eu vou ficar presa nesse mundo. E a hora que vierem os problemas, eu vou ficar desesperada. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, o tempo da adversidade. Nós vivemos aí o tempo da adversidade. A pandemia, o isolamento, né, as mortes. O que a palavra de Deus fala sobre isso? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Nós, como a igreja do Senhor, qual foi o nosso posicionamento mediante ao coronavírus, a pandemia, ao isolamento? Qual foi o nosso posicionamento? Vamos ler lá em Gênesis 2:15, desculpa. Eu nem vou abrir aqui, esse aqui vou ler aqui em cima. Gênesis 2:15. Isso lá no começo, quando Deus formou o homem e quando o homem decidiu pecar. Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Espera aí, acho que não é esse não. 2:15 esse? É 2:15? Isso. Continua aí, 16. Lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Isso não é novidade para ninguém. Deus disse para Adão que se ele comesse a árvore do jardim do bem e do mal, ele iria morrer. E o que aconteceu? Ele comeu. A sua esposa comeu, deu a ele e ele comeu. E aí o que Deus falou para ele? Visto que atentastes à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comeste, maldita é a terra por tua causa. Quer dizer, a terra foi amaldiçoada. Então, a partir deste momento, todos morrerão. Todos morrerão. Nós vamos morrer? Vamos. O crente vai morrer? Vai. O crente santo vai morrer? Sim. O crente meia-boca vai morrer? Sim. O crente... Sim. O pecador? Sim. Todos. Todos morrerão. Não tem conversa. Isso está lá em Gênesis. Depois, está escrito em Salmo 139:16. Esse versículo eu acho tremendo. Ele mexe muito comigo sempre que eu leio ele. Diz assim: os teus olhos, Salmo 139:16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha que coisa, gente. O que está dizendo aí? Ali pode ser um pouquinho diferente, depende da versão, né? Mas o que está dizendo aí? Está dizendo que Deus me conhecia desde que eu estava no ventre da minha mãe. Assim como chama a sua filhinha? Débora. Olha que lindo, nome lindo, eu acho lindo, Débora. Assim como ele conhece a Débora, desde o ventre, né? Ele já sabe como a Débora, ele está formando a Débora. Glória a Deus por isso. Aqui está falando a palavra de Deus, olha. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, é triste ou alegre saber disso. Mas
antes de eu nascer, Deus já sabia como eu ia ser. E Ele já disse que Ele sabia todos os meus dias. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Não é a Globo que determina quantos dias eu vou viver. Não é o SUS que determina quantos dias eu vou viver. Não é a Unimed que determina quantos dias eu vou viver. É o meu Deus. Aleluia. É o meu Deus que determina quantos dias eu vou viver. Eu tenho que me proteger? Sim. Ninguém está dizendo aqui para a gente ser omisso, negligente. Não é isso. Mas me desesperar, não. Porque senão eu estou como aqueles que não têm o discernimento do Espírito Santo. Eu não posso andar como o mundo anda. Eu tenho conhecimento da palavra. E nem uma folha da árvore cai sem a permissão do meu Deus. Se eu morrer de Covid, era o meu dia de morrer. Se não for, eu não vou morrer de Covid. Eu vou morrer de gripe, de tosse, atropelada. Não sei do que. Por exemplo, quem conhece a missionária Lourdes aqui? É uma amiga minha que eu amava de coração. Todas as vezes que eu estava desesperada, eu mandava uma mensagem para ela: ore por mim. E ela orava, passava 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ela me mandava um texto bíblico e aquilo me trazia uma paz sobrenatural. Ela era uma mulher de oração que eu dividia todas as minhas dificuldades. Ela teve Covid. E apesar de todas as dificuldades que ela estava, ela não morreu de Covid. Passou, não sei se foi 1 ano, ela morreu. E não foi de Covid. Assim o Senhor quis. Chegou a hora dela ir. Eu fiquei triste, muito triste. Perdi uma irmã, um exemplo de mulher para mim, uma amiga. Mas assim o Senhor quis. Era a hora dela se encontrar com o Senhor. E aí? Quem sou eu para questionar o meu Deus? Quem sou eu? Amém, Senhor. Estou triste, muito triste. Chorei muito, mas eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor continua sendo Deus. E eu vi, irmãs, pessoas crentes, desesperadas nessa pandemia, como se estivessem loucas. Eu falei, uai, mas onde está Jesus Cristo na sua vida? Pessoas que até hoje não voltaram para a igreja. Na minha igreja, não voltaram. Oi? Quer dizer que você não pode morrer na sua casa se Deus quiser. Se Deus quiser te levar na sua casa, você não vai morrer. Ele vai só te matar na igreja. Gente, o que está acontecendo conosco? Onde foi semeada a palavra? Em qual terra foi semeada a palavra? Em solo rochoso? Na beira do caminho? Ou em terra fértil? Porque não houve compreensão. Não houve compreensão. Não houve nenhuma compreensão. Eu preciso, sim, fazer a minha parte. Claro, como eu falei para o irmão na hora que eu cheguei, eu falei, eu preciso usar máscara? Na hora que eu cheguei, eu falei para ele. Ele falou, fique à vontade, irmã. Eu falei, ó, eu prefiro não usar. Mas não quero ser pedra de tropeço para ninguém. Se for para escandalizar, eu uso. Ele falou, fique à vontade. Eu, honestamente, não acho que isso protege ninguém. Mas quem acha, amém.
Deus deixou você livre, irmão. Você quer usar? Amém. Tudo bem. Quem não quer usar, tudo bem. Fica livre. Agora, dizer que eu vou morrer hoje porque eu não usei máscara, que você não vai morrer porque você usou, é dizer que Deus não é Deus. Espera aí, gente. Isso vai controlar a ação de Deus na minha vida? O irmão está até rindo, né, irmão? Espera aí, gente. A gente parou de raciocinar. Você é livre para fazer como você quiser, mas não diminua Deus. Gente, Deus. Vocês estão pensando, é Deus. Se Deus quiser me levar agora aqui, eu caio na cara no chão e acabou a conversa. Quantos pregadores já caíram no púlpito pregando? É Deus. Irmãos, nós servimos a Deus. Ele é o dono nosso. Ele contou os nossos dias. Ele que sabe o porquê, a hora. E nós vamos partir. O que cabe a nós é estar em dia com a nossa vida. Isso que cabe a nós. Por quê? Se você não estiver em dia, seu problema vai começar. E aí eu gosto não. Eu, quando vou em algum velório, quando a gente vai em velório, é sempre aquela história, ai, tadinho, descansou. Aí eu olho e falo assim, eu falo ou não falo? Né? A gente fala ou deixa para lá? Não descansou, irmão. Não descansou. Por isso, nós temos que dar frutos, principalmente na nossa casa. Você tem que pensar assim, você quer que o seu filho fique o resto da vida no fogo do inferno? Não, então dê frutos. Pregue para ele, insista, ore por ele, seja modelo para ele, seja exemplo para ele. Ajoelhe no chão, ore por ele, clame por ele, dá a mão para ele, leve ele na igreja, insista com ele. Seja chato ao acordar, ao levantar, ao deitar no caminho, como diz a palavra de Deus. Porque senão ele vai ficar o resto da vida no fogo do inferno. E não vai ter descanso, nunca mais. Nunca mais. E não tem volta, irmã. Você pode fazer missa do 7º dia, do 10º, do 5º. É mentira. A palavra de Deus é bem clara. Acabou. Depois da morte, o juízo. Aí é ele e Deus. Não cabe mais a nós. O segundo ponto, nós somos a luz do mundo. Mateus 5, 13, 16. Mateus 5, 13, 16. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador e alumia a todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Amém? Como foi a luz, como você foi a luz para as pessoas nesse tempo? Como você tem sido a luz para as pessoas nesse tempo? Como você fez a diferença nesse tempo? Como você está fazendo a diferença nesse tempo? Difícil. Como você tem feito a diferença? Você tem sido mais um na multidão? Mais um no Instagram? Mais um no Store? Mais um no Facebook? Mais um na multidão? Mais um na moçada? Mais um no trabalho? Ou você tem sido o sal e a luz
Você tem feito o que diz a palavra aqui, olha. Você é o sal da terra. Se o sal for insípido, quer dizer, se o sal perder o gosto, se o sal perder o gosto, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Por isso que eu gosto sempre de ler a palavra, porque se a gente fala, nossa, mas que palavra dura. Mas se a palavra que está dizendo, não é a gente que está dizendo. O que a palavra está dizendo? Se você não for sal, se você perder o sabor, quer dizer o quê? Se você não fizer diferença, se você for mais do mesmo, sabe para que você presta? O que está dizendo aí? Para que você presta? Nada. Para ser pisado pelos homens. Para nada. Para nada. E o que nós temos sido? Quando as pessoas desesperadas, por exemplo, na pandemia, o que você falou para elas? Irmão, fique em casa mesmo. Irmão, pelo amor de Deus, se você morrer, nossa, se eu morrer, nossa, a gente vai morrer, meu Deus do céu. É a pandemia, é o bicho, é o monstro. Você falou, não, aquietai-vos, irmão, aquietai-vos. Deus continua sendo Deus. Fique em paz. Confia no Senhor, Ele sabe todas as coisas. Como que você foi? Ou você foi aquele que esterilizou o cabelo, esterilizou o corpo, esterilizou a bolsa, esterilizou o pé, esterilizou o sapato, esterilizou as costas, esterilizou, jogou álcool, jogou assim. Teve um dia, desculpa, gente, mas chega a ser cômico. Teve um dia que eu cheguei num lugar, a pessoa falou assim, abre os braços. Meu Deus, será que é um assalto? Abre os braços. Aí começou, vira as costas, abre a bolsa, tira a carteira. Eu falei, não estou vendo isso. Eu falei, não é possível. É pior que entrar na cadeia. É melhor entrar na cadeia. Gente, o que é isso? Aí o que acontece? As pessoas puseram a força nisso. E nós? Onde está a nossa força? Veja. Onde está a nossa força? Eu posso, olha a diferença, eu posso usar o álcool? Pode. Eu tenho um na minha bolsa. Posso usar o álcool. Se eu limpar minha mão, lavar minha mão, normal. Mas a minha força não está no álcool. Veja a diferença. Eu posso usá-lo. Eu não posso colocar minha força nele. É a mesma coisa que o Senhor falou do dinheiro. O que o Senhor falou do dinheiro? O dinheiro não presta? Não, Ele não falou isso. O amor ao dinheiro é o problema. É o amor ao dinheiro que é o problema, não é o dinheiro. O dinheiro é bom, principalmente para financiar a obra do Senhor. Precisamos de dinheiro. Esse prédio custa dinheiro. Esse ar-condicionado custa dinheiro. Essa energia custa dinheiro. Nós precisamos do dinheiro. O que eu não posso é achar que o dinheiro é o meu Deus. Veja a diferença. Assim é o mundo. Quer dizer, o que ele está dizendo? Você tem sido sal? Você tem sido luz? Ou se todo mundo diz que você tem que entrar aqui, você vai lá e entra lá sem pensar? Se todo mundo diz que você tem que fazer isso, você faz isso sem pensar? Nós precisamos pensar. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Onde está escuro, eu tenho que levar luz. Se as pessoas estão dizendo isso, peraí, será que isso está certo? Deixa eu pensar, vamos estudar, vamos ler, vamos buscar outras informações, vamos ver o que está acontecendo. Não, isso daqui não está certo. Olha, espera um pouquinho, gente, vamos fazer assim. Nós temos que abrir os olhos das pessoas, nós estamos aqui para isso. Você sabe por que ainda o mundo não foi destruído? Por causa de nós. Isso está na Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, o Senhor terá misericórdia. O dia que o Senhor retirar os dele, acabou a misericórdia. Portanto, quem for embora, quem ficar aqui, ai daqueles que ficarem, a palavra de Deus fala. É por causa de nós.
Então, se é por causa de nós temos um serviço a fazer aqui. É ser luz. Todo mundo está dizendo que eu tenho que entrar nessa porta, aí eu tenho que perguntar, por que está entrando nessa porta? Ah, está entrando nessa porta porque ali você leva uma carimbada na testa, porque diz que carimbada na testa te protege. Protege? Como assim? Aí eu tenho que perguntar, carimbada na testa protege do quê? Quem disse? Aonde está provado? Gente, vocês estão percebendo que está encaminhando para os finais dos tempos? E vocês não, o mundo está seguindo, nós crentes estão seguindo o fluxo sem raciocinar. Vamos pôr máscara? Vamos pôr máscara. Vamos tomar vacina? Vamos tomar vacina. Vamos pôr o chip da besta? Aí não. Será que não? Se dizer que o chip da besta te protege do Covid. Mas não vão te falar que é o chip da besta. Claro que não. Não vão falar isso. Vão falar que é o chip da salvação do Covid. Entre aqui na fila. Entendeu? E outra, vai ter uma carteirinha boa. Essa carteirinha você pode comer. Você pode viajar. Então, mas a gente precisa começar a pensar. A gente precisa começar a pensar. Será que está tudo tão para o nosso bem assim? Discernimento espiritual. Daniel 12:4. O profeta Daniel fala, é uma revelação dos finais dos tempos, da volta, da segunda volta do Senhor e da grande tribulação. Mas eu quis pegar um texto, propositalmente, que eu achei muito interessante aí. Daniel, capítulo 12, versículo 4. Que diz assim, depois vocês podem ler todo o texto, ele vai falar sobre o anticristo, sobre as profecias finais, Israel e tal, né? Mas eu achei muito interessante que fala que no final, fala assim, ó, tu, porém, Daniel, encerra as palavras, sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão. E algumas versões traz assim, ó, e a medicina se multiplicará. Alguns traz o saber, alguns traz o conhecimento. O seu está como? A ciência. A ciência também. Eu achei interessante que fala uns a ciência, outros faz a medicina, outros fala o conhecimento e o saber. Depois aqui tem uma parte que ele fala assim, ó. Que eles estariam de um lado para o outro. Eu não sei onde está aqui, mas fala que as pessoas correm de um lado para o outro. Doze, 4, não.
Não, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão e o saber se multiplicará. Hã? O meu não está. E muitos correrão de um lado para o outro, né? Então vamos ver essa. Se tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel, aqui o profeta Daniel se refere a Israel, a tribulação, a segunda volta do Jesus, no nosso caso, né? Mas aqui eu achei interessante porque fala que Daniel deveria perseverar com a palavra, né? Selar com a palavra até o fim, porque as pessoas estariam correndo de um lado para o outro, e a ciência, o conhecimento iria se aumentar. Eu achei muito interessante essa parte, porque eu falei assim, nossa, quando eu estava estudando o livro de Daniel, eu falei assim, gente, assim, eu não estou, deixa bem claro, a gente não pode dizer um texto fora de contexto, né? Mas eu achei assim muito, muito atual isso, muito atual, muito a ver com o que nós estamos vivendo, né? As pessoas correndo de um lado para o outro, procurando informações, procurando saber o que é isso, o que é aquilo. Você pode ver, é a vacina tal, daqui a pouco é a outra, daqui a pouco mudou. Aí não sei quem falou, não sei quem falou. É uma coisa assim, você não sabe mais o que é certo, sabe o que é errado, não sabe se é certo, se toma, se não toma, se faz, se não faz. Já percebeu? Uns falam que é bom, outros falam que não é bom. Então, assim, e o conhecimento aumentar, a ciência se multiplicar. Isso é um sinal da abreviação dos tempos finais. Nós temos visto a ciência avançando poderosamente. Poderosamente. É bom isso? É bom, claro que é bom, né? Tem nos abençoado. Tem sido bom para nós. A gente não pode negar isso. Só que, ao mesmo tempo que isso é bom, isso é uma profecia que diz que nos finais do tempo seria a ciência avançada. E quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei muito pensando nisso, porque fala que as pessoas, que era para Daniel perseverar com a palavra até o fim, e que a ciência se multiplicaria, e que muitos correriam de um lado para o outro. E eu fiquei olhando aquelas notícias, olhando aquelas informações, cada hora fala para um lado, aí vem um, fala uma coisa, o outro corre para o outro lado e fala outra, vem uma informação, daqui a pouco vem outra. E você não sabe o que é ciência, você não sabe o que é homem, você não sabe o que é especulação, o que é política, você não sabe o que é ganância, o que realmente é para abençoar a gente, o que é para nos roubar. Ficou um tempo difícil e, ao mesmo tempo, confuso. Então, é da gente se pensar o que realmente tem acontecido. E, para encerrar, Romanos 12, 2.
Romanos 12, 2 diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Nós temos nos conformados com muita facilidade com as coisas desse século. Principalmente os jovens, né? Têm se conformado muito fácil com as coisas desse século. Eu tenho, às vezes, me entristecido, se é essa palavra que eu posso usar, né? Em ver algumas coisas. Eu falo, qual a diferença tem tido entre os nossos jovens e os jovens sem Cristo? Eu tenho tido tristeza na minha alma profunda de ver algumas coisas. E a palavra de Deus sempre diz que nós não podemos nos conformar. Que quer dizer o quê? Conformar. Colocar numa forma, né? Onde tudo coloca na forma e tem aquele formato, né? Quando você põe um bolo e está mole, você coloca na forma, ele sai naquele formato, né? E os jovens também, né, querem ficar naquele formato. Formato é mini blusa, é mini blusa. O formato é shortinho, é shortinho. O formato é 24 horas no celular, é 24 horas no celular. Formato é não se guardar para o casamento. Formato é não ter um namoro santo. Formato é nada a ver. Eu escuto muito isso hoje. É nada a ver. Eu vou exortar os jovens e falar, mas isso não tem nada a ver. Qual tem sido a nossa diferença? Qual tem sido a nossa diferença? Eu não tenho visto, desculpa se eu tô sendo chata, mas eu não tenho visto. Eu não tenho visto. Não tem muita diferença, assim, não tem diferença em rede social, não tem diferença no palavreado, não tem diferença na vida, não tem diferença. A única diferença é que antes de ir para a balada, vai no culto no sábado. É a única diferença. E eu vejo jovens que vão no culto antes, lá na sede, acho que é das 7 às 9, se eu não me engano, acho que é das 7 às 9. E depois vai para a balada e posta chopp, posta danças e tudo mais. Eu falo assim, Senhor, mas o que está acontecendo conosco? Então, aí eu também fico pensando, será que já é uma separação do joio e do trigo? Isso tem me preocupado demais, Igreja do Senhor. Isso tem me preocupado demais, demais.